Vamos estudar aqui nessa aula, então, as plataformas de construção. Antes, só para vocês entenderem a esquemática do curso, lá no site CAD-Norma, onde temos aqui o módulo 2, nível intermediário, então, o que a gente fez aqui, reparem, por exemplo, vou pegar aqui pelo meio, topografia limites, aula C05. A aula C05 é sobre linhas de divisa, que para a gente estudar na aula C05 linhas de divisa, a gente partiu do arquivo topografia limites. Na última aula nós estudamos aqui sub-regiões, a gente, para desenhar as sub-regiões, nós partimos do arquivo divisa alocada. Então hoje nós vamos começar aqui a partir do arquivo chamado niveladas. Depois que eu faço o exercício, eu salvo ele com o nome final dessa aula que nós vamos aproveitar na aula seguinte. Tá ok? Apenas para vocês entenderem a esquemática do curso. O assunto da aula de hoje é plataformas de trabalho. Tá ok? Consiste simplesmente em definir uma plataforma, tá? E com essa plataforma ela vai recortar o terreno. Okay? No caso aqui, como eu estou com o terreno modificado, tá? Esse terreno modificado, só para relembrar a última aula, ele agora faz parte da fase construção nova. E clicando fora aqui, mostrando a superfície aqui, eu estou aqui na filtro de fase, eu estou mostrando tudo, mostrando tanto a anterior quanto a nova, sendo que a superfície anterior ela continua aqui, só que ela está oculta. Se eu chegar à conclusão que esse é o projeto definitivo, vou trabalhar daqui para frente, então eu posso ir lá e eliminar. Ok? Não vou fazer isso agora, mas só para saber que a superfície anterior, ela continua existindo aqui no projeto. Bom, vamos lá. Nós definimos aqui como plataforma de trabalho, se eu tiver dúvida eu posso vir aqui anotar a elevação do ponto. Eu tenho lá a cota do nosso projeto, 12. Tá? Quando apareceu aquele zero lá, é porque ainda está remanescente aquelas linhas que a gente usou lá no início do projeto. Olha, elas ainda estão aqui por baixo. A gente pode até aproveitar para eliminar essas linhas de contorno que a gente usou lá no início do projeto. Ok? Bom, então em elevação do ponto eu vejo aqui as curvas de nível. E eu vou fazer esse loteamento, tá? E para começar, eu vou nesse barranco aqui, nessa inclinação, eu vou construir um canteiro de obra, tá? Que eu quero estar nivelado com esse meu empreendimento. Então eu vou fazer exatamente uma plataforma aqui de construção, ok? Massa e terreno, plataforma de construção. Bom, para isso eu vou lá na planta do terreno, ok? Eu vou construir um canteiro de obra aqui nesse trecho. Plataforma de construção, ele adiciona uma plataforma de construção de um ciclo fechado. Você efetua o croquis em uma superfície topográfica. É bem simples. Clico, ele entra no modo de croquis. Eu vou usar um dos nossos métodos aí de desenho, que no caso eu vou usar linhas mesmo. Tá, vou desenhar a minha plataforma. Começando aqui, vou colocar em uns 20 metros para dentro do terreno. Vou pegar 40 metros de largura, trazer até aqui. Vou exagerar aqui. A minha plataforma, vou dar um fillet aqui desses dois lados. E antes de concluir, repare que essa plataforma ela já é um elemento de construção, tá, ok? Então ela tem que estar vinculada a um pavimento. Tá? Então se eu colocar o que aqui, qual é a cota desse pavimento? No caso aqui ele está usando o pavimento 2, não sei. Eu teria que, aliás, antes de fazer essa plataforma de construção, ajustar os meus níveis de terreno. Se eu for lá na elevação sul, está até um pouco confuso aqui, mas eu consigo encontrar aqui, meu pavimento térreo, primeiro pavimento e cobertura, que são no meu template original do CAD-Norma Template. Okay? Então se eu colocar no nível térreo, ele está lá no 00. Vamos ver o que vai acontecer lá. Vamos voltar para o terreno.
e vamos concluir essa plataforma. Tá? Vamos ver lá o que aconteceu lá no 3D. Olha lá, criou um grande buraco lá com 12 metros de profundidade, porque ele está lá na cota zero. Eu poderia aqui ajustar essa plataforma, clicando no Tab até encontrar lá. Olha sempre aqui embaixo, né, para saber o que eu estou selecionando. Aqui eu estaria selecionando superfície, vou lá embaixo, clico na tecla Tab até achar lá a plataforma de construção. Aí eu posso, a partir aqui do térreo, que seria o nível 0, dar um deslocamento de 12 metros, aplicar, tá lá, ele subiu a minha plataforma no mesmo nível. Reparem que ele escavou aqui, tá, o terreno, né, fez um corte vertical aqui no terreno, construindo a minha área. E colocou também aqui uma espécie de piso, né, que exatamente é a plataforma de construção. Ok, se eu selecionasse essa plataforma, mais uma vez clicando no Tab até selecionar, editar tipo, eu teria exatamente aqui, ó, a estrutura da minha plataforma de construção, uma estrutura que tem aí 0,38, é como se fosse realmente uma laje, né? Eu posso definir aqui uma laje de 15 centímetros, ou que não seja uma laje, que seja um terreno mesmo, o próprio terreno. Terreno, terra, ok, uma terra mais batida, né, de 15 centímetros, eu tenho que dar uma espessura para esse elemento. Ok, cliquei fora lá, virou simplesmente uma continuação do terreno. Aqui eu poderia editar a superfície, a plataforma, né, da mesma forma que eu faço com todos os elementos. Pegar o limite aqui, trazer para 23, por exemplo. Ok. Bem, então, ele é um elemento perfeitamente editável. Se ele fosse acima do terreno, o que acontece? Selecionei a plataforma, em vez de 12, vou colocar 15. Aplicar, tá lá, ele subiu. Da mesma forma, ele vai fazer aqui, ó, um aterro vertical perfeito, né? Um aterro, um corte e aterro. E clicando nessa plataforma, tá, eu tenho aqui as informações sobre ela: área, volume, perímetro. Eu vou usar isso, então posso usar aqui, dar um Ctrl Z para voltar ao nível do canteiro, né, de ser um canteiro de obra nivelado com. E aqui, por exemplo, na área de lazer, eu poderia usar para definir, por exemplo, uma piscina, né? Então poderia aqui criar uma plataforma de construção. Vamos supor que esse fosse a minha área destinada à piscina, tá? Repare aqui, eu simplesmente desenharia um retângulo. Aqui eu estou desenhando no nível térreo, né, que é o nível 00. Então teria em princípio eu estou fazendo uma piscina aqui com 12 metros de profundidade. Ok? Aqui eu estou no 3D, não é uma planta ideal, né? Claro, para fazer esse desenho eu teria que ir lá no terreno. E só para entender aqui, a gente vai já, que não é realmente o procedimento, é para a gente entender o comando. Mas criaria aqui uma plataforma de construção. Vou fazer uma piscina retangular em princípio, usando aqui as opções de desenho. Aqui eu vou fazer uma piscina simples, né, de 8 por 12. E aí quando eu termino essa superfície aqui, lá no 3D eu tenho o meu buraco lá da superfície. Aqui repare, o interessante é que, embora a superfície seja uma casca, né, quando eu faço a plataforma de construção, ele faz uma caixa em volta. Então, até dá a impressão de que é uma coisa sólida. Ok, lógico que a piscina aqui com 12 metros de profundidade, né, só se fosse uma piscina de saltos. Então, eu tenho que regular aqui os níveis. Ok, uma coisa vamos aproveitar, não faz parte da nossa aula, mas vamos regular os níveis aqui desse projeto para a gente dar continuidade a todo o exercício. Vamos lá na plataforma sul. Então vou pegar aqui
esse térreo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou botar cotas, cortando aqui entre os níveis de 3 em 3 metros. Ok, e vou travar essas cotas, travar a relação entre elas. Vou vir aqui, mudar o nível dessa cota para o nível 12 metros, que é o nosso nível de trabalho. Ok, e todo o conjunto vai subir lá por 12 metros. Então aqui, ó, eu mudei o nível do pavimento terra, eles estavam travados, a altura entre eles, né, foi mantida, então os níveis dos novos níveis foram corrigidos. Eu vou limpar esse arquivo aqui, olha, aqui eu ainda tenho o vínculo do CAD ainda, vou desfixá-lo e deletar, certo? E a minha, vou lá no 3D também, vou deletar a minha superfície topográfica original, a gente já ter um arquivo limpo de trabalho. Repare que a minha plataforma, olha, como ela estava referenciada ao térreo, né, olha, ela subiu, né, assim como essa plataforma aqui, que agora, na verdade, ela vai estar no nível 0. Né? Ela não vai ter 12 metros em relação ao nível 0. Ela vai estar no nível 0. E essa plataforma aqui, por sua vez, que é a nossa piscina, se ela tiver 1 metro de profundidade, ela agora vai estar em relação ao pavimento térreo, e ela vai estar a menos 1,2 de profundidade. Eu tenho lá o buraco da minha piscina. Tá? Só voltando aqui, claro que aqui é apenas a base da piscina, eu teria que fazer paredes aqui de contenção, né, com revestimento, com azulejo, impermeabilizante, ok? Mas, enfim, o assunto hoje é plataformas e aproveitei para dar uma corrigida nos níveis. Tá? Aqui quando a gente for construir o nosso pavimento térreo, né, ou aqui a loja, a parte comercial, a parte residencial, nós estamos nivelando aqui, a gente pode dar uma subida, né? Por exemplo, determinar que aqui vai ter uma calçada, um piso grande, né, de calçada, uma laje inteira, ou que terá um subsolo, por exemplo, né? Aí eu faria uma plataforma escavando a área do subsolo, ou faria uma plataforma aqui mais alta, identificando uma plataforma de trabalho superior. Plataforma de construção é um assunto relativamente simples, né? Cabendo apenas algumas observações. Ela só pode ser construída em um terreno, tá? Em uma superfície topográfica. Você não pode, num desenho novo, do zero, ir lá e construir uma plataforma de trabalho. Ela é um elemento necessariamente hospedado em uma superfície topográfica. Só uma coisa a mais, a plataforma de construção, ela não necessariamente precisa ser plana, tá, ok? Eu posso vir aqui em editar limite, a plataforma, e eu tenho aqui a propriedade, olha, seta de inclinação, ok? Eu clico aqui, vou colocar, por exemplo, vou desenhar uma seta aqui no midpoint, né, no ponto médio aqui, até o ponto médio aqui, né, SM, para midpoint. Ok, e nessa seta de inclinação, aqui eu especifico, ó, a altura na extremidade padrão. Aqui eu poderia definir, eu teria medido aqui, né? E poderia dar uma percentagem em inclinação, né? Deslocamento, ou definir. Aqui eu tenho, ó, nível na extremidade final. Vou colocar aqui ele terminando aqui no, por exemplo, né? No primeiro pavimento. Nível na extremidade inicial, pavimento térreo que coincide aqui. Quando eu der aplicar aqui, concluir a superfície, olha lá, ele vai ter, né, uma inclinação. Tá? No caso, por exemplo, aqui da piscina, eu poderia aqui selecionar nessa plataforma de construção, definir que ela tem uma seta de inclinação, editar limite. Eu defino uma seta de inclinação, ou seja, inclino a piscina daqui até lá. Aqui para essa grossura toda dessas linhas, né, é devido à escala 1:2000 que eu estou trabalhando. Eu posso usar linhas finas aqui. E nessa seta de inclinação definir
Aqui tudo a altura padrão, tá? Em vez de determinar pelo pavimento, colocar aqui um deslocamento de 0,5, né? Aplicar. Quando eu clicar em OK, tá, ele vai ter aqui, ele tá muito, né? Eu botei 0,5 em relação ao nível térreo, né? Subiu meio metro. Mas enfim, só para entender que eu posso inclinar aqui a plataforma, tá certo? Inclusive para, no caso aqui, por exemplo, desse terreno aqui, do meu canteiro de obras, seria interessante a declividade ser exatamente ao contrário, né? Para poder haver uma drenagem da água da chuva. Ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E uma última observação aqui. Vou pegar essa piscina aqui, da plataforma, né, de construção, vou editar tipo. E aqui em estrutura, vamos editar aqui, ó. Repare aqui, ó, em função da estrutura, tá, eu tenho basicamente estrutura, que seria o elemento efetivamente de sustentação, né, a parte armada de concreto, né, um substrato, que seria um enchimento, né, normalmente é o que a gente chama de concreto magro, né, o suporte. Eu posso ter, não no caso da piscina, mas no caso de lajes, né, ou mesmo paredes, se for o caso, camadas térmicas, né, camadas de isolamento térmico, né, ou acústico, sendo de ar também, camadas de acabamento e uma camada chamada camada de membrana, que é uma camada com espessura zero. Tá? Seria o caso uma pintura, por exemplo, tá? Que a gente não interessa para a gente volume de pintura, a gente tem área de pintura, tá, ok? Só para esticar um pouquinho o assunto, enriquecer as informações quando a gente define a função de um material. Beleza? Bom, então essa foi a aula sobre plataformas de construção e vamos fechar na próxima aula colocando os componentes do terreno. Até lá!